Fala galera, muito boa tarde, amigas e amigos do Família da Nação. Flamengo deixa muito bem encaminhada contratação de jogador e nós vamos explicar para vocês aqui agora. Surpresa na escalação do Flamengo de amanhã, com um novo jogador assumindo a vaga de titular na equipe rubro-negra. Eu confesso que gostei e acho que vocês vão gostar também, hein? Vamos falar aqui também. Protesto no Ninho do Urubu. Torcidas organizadas do Flamengo punidas por 90 dias. Brigaram com a torcida do Vasco. A torcida do Vasco não foi punida? Olha só que situação. Bom, tudo isso e muito mais vocês vão ver aqui agora no meu, no seu, no nosso canal Família da Nação. Queria pedir a vocês para que deixem o like. O like é muito importante para que mais pessoas possam assistir a esse vídeo. E claro, você gosta de informação do nosso Mengão em primeira mão? Então brota aqui pro canal Família da Nação. Aqui embaixo o botão vermelho, se inscreva. Acione o sininho da notificação. Valeu? Vamos lá. Galera, a coisa anda feia no Flamengo. O jogo amanhã é dificílimo. O Flamengo já está classificado, né, para semifinais do Campeonato Carioca. Só que tem uma coisa. Se o Flamengo perder amanhã, o Flamengo pode cair para a terceira posição, né, no Campeonato Carioca. E aí o Flamengo perderia a vantagem do empate. E no momento que o Flamengo atravessa, qualquer vantagem ela é importante, né? O Vasco vencendo do Bangu por uma boa margem de saldo de gols e o Flamengo, se não vencer, se perder, por exemplo, para o Fluminense, pode cair para a terceira posição. Enfim, claro que por outro lado, o Flamengo vencendo ou empatando, o Flamengo vencerá a Taça Guanabara e ficará em primeiro lugar na competição. Enfim, esses são isso é o que pode acontecer na partida de amanhã. Bom, a gente traz a seguinte informação. O Vitor Pereira, ele colocou hoje um jogador como titular, atuando como titular, ou seja, o novo titular na zaga do Flamengo, chama-se Rodrigo Caio. E aí, cara, ele testou duas formações. Ele testou a zaga com o Rodrigo Caio jogando pelo lado direito da zaga e o Fabrício Bruno pelo lado esquerdo e o Ayrton Lucas sendo o lateral esquerdo, normal, né? O Varela, titular da lateral direita. E ele testou também a formação com 3 zagueiros, colocando o Rodrigo Caio como zagueiro centralizado, né, ali na posição do Davi Luiz, o outro zagueiro pelo lado esquerdo, Léo Pereira, treinou como zagueiro pelo lado esquerdo, e o Fabrício Bruno pela direita. Então, recapitulando, ele pode entrar amanhã em todas elas. O Rodrigo Caio foi o titular. Então essa é a boa notícia, pelo menos na minha opinião. Eu acho o Rodrigo Caio muito mais jogador do que o Davi Luiz. É um jogador rápido, um jogador que vem impressionando. A gente fez no vídeo hoje de manhã e falamos na live de ontem que o Rodrigo Caio vem impressionando a comissão técnica nos últimos treinamentos. E a novidade é essa: Rodrigo Caio é o titular, seja a formação com 3 zagueiros, ele colocando também o Léo Pereira, seja na formação ele colocando o Fabrício Bruno pelo lado direito, o Rodrigo Caio será o zagueiro pelo lado esquerdo. Então, fato é de que o Rodrigo Caio é o novo titular da zaga do Flamengo, que não deixa de ser uma grande notícia. Aí eu pergunto para vocês preferem o Flamengo jogando com 3 zagueiros, entrando o Léo Pereira para fortalecer aquele lado esquerdo ali e dar liberdade para o Ayrton Lucas escapar pela esquerda e o Varela pela direita, como o Flamengo vem jogando, ou é melhor jogar com 2 zagueiros, fortalecendo ali o meio-campo? Eu acho até que é a melhor formação. Na minha opinião é a seguinte: o Fluminense tem por característica um time que costuma dominar o meio-campo adversário. Ele povoa o meio-campo, né, de jogadores. E aí, o Flamengo, se tiver menos jogadores no meio-campo, o Fluminense vai dominar o meio-campo. Então, assim, acredito que ele venha com 2 zagueiros, pelo menos eu faria dessa maneira, colocando mais jogadores ali no setor de meio-campo, para poder tentar ganhar esse setor que é o forte da equipe do Fluminense. Bom, vou falar agora que as torcidas organizadas do Flamengo foram punidas, né? Saiu uma decisão agora no dia de hoje, ainda há pouco, que pune as torcidas organizadas, todas elas, hein? Todas as torcidas organizadas do Flamengo amanhã
e por 90 dias, a punição é extensa, 90 dias, não poderão entrar no estádio com camisa. Fico alerta aí para, não é só da Jovem do Flamengo e a Raça não, todas elas não poderão adentrar amanhã com nenhum material, ou seja, boné, camisa, que tenha alusão às torcidas organizadas, até aquelas que não brigam, né? As torcidas menores, por exemplo, as torcidas, a gente diz aqui a Flamanguaça, a Urubuzada, também estão punidas, não podem levar instrumentos, quer dizer, Flamengo sendo penalizado. E aí eu digo para vocês, a punição, na minha opinião, deveria ser para quem brigou, para aquelas que brigaram. Tem torcidas que não tem nada a ver. Imagina se você vai com uma torcida Fla 12, você vai com a camisa, você não pode entrar no estádio. Enfim, acho que é complicado. E pior, eu acho que a punição deveria ser para quem brigou. E a briga, o enfrentamento, foi a torcida do Flamengo, nós sabemos quais foram, com a torcida do Vasco, que nós também sabemos qual foi. E a torcida do Vasco simplesmente não houve nenhum tipo de punição. Complicado, né? Por que a punição vai só para um lado? Isso aí é difícil compreender. Vai ser um clima mais frio amanhã no Maracanã, porque a gente sabe que as torcidas organizadas, elas ditam um ritmo pro torcedor comum, o torcedor que vai ao estádio, poder acompanhá-la, e isso dificulta, complica um pouquinho para nós, torcedores do Flamengo, né, que vamos estar amanhã no Maracanã. Enfim, punição essa já concretizada por 90 dias. O protesto hoje no Ninho do Urubu contou com 10, 15 torcedores, mais ou menos, né? No máximo isso. Tinha mais policial do que torcedor protestando. Enfim, é muito provável que esse protesto ele tenha sido comunicado ao Flamengo ou comunicado ao JEP, né, para que eles pudessem fazer o policiamento, e muita gente que combinou ir acabou não indo. Isso é a minha opinião, tá? Isso aqui é uma opinião, porque tinha pouca gente. Há de se destacar que o protesto pacífico, como tem que ser, né? Não existe protesto de quebrar as coisas, tacar pedra em jogador, em carro, essas coisas é um absurdo, né? Então o protesto ali e tal, aquilo, muito pouca gente, né? E que, na minha opinião, não serviu para muita coisa. Enfim, o protesto aconteceu, e uma mensagem clara para os jogadores do Flamengo e para a diretoria, que as coisas não caminham bem. Isso é fato. Bom, por outro lado, a gente obteve aqui a informação de que o Flamengo deixa muito bem encaminhada a contratação do jogador Ângelo, o atacante Ângelo, jogador de 18 anos. O Flamengo fez uma proposta de 13 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos do jogador, e o Santos, o presidente do Santos, só não disse até então que a proposta está aceita porque é necessário passar por um comitê gestor para aprovar. O Santos funciona dessa maneira, para aprovar determinadas contratações, determinada venda de jogadores, né? E no caso de um jovem valor, como é o caso desse menino, né? Então é um valor alto, e eles precisam realmente passar pelo conselho gestor para poder aprovar. Mas olha, eu vou dizer para vocês aqui, não é cravando não, né? Mas as informações que a gente recebe é de que o Santos atravessa um problema gravíssimo financeiro. Então o conselho gestor vai certamente dar o aval para o presidente vender, porque o presidente já sinalizou de forma positiva para a venda do jogador, e até sexta-feira, essa é a expectativa, o Flamengo terá o ok, né, nessa reunião que eles devem fazer ainda essa semana, o conselho gestor, para dar o aval e o Flamengo poder contratar o Ângelo, jogador que chega ao Flamengo por um contrato de 4 anos, ficando no clube por 4 temporadas e recebendo um salário na casa dos 300 mil reais. O Flamengo aí vem baixando o nível salarial dos jogadores. A gente tem informações também
de que o Bruno Henrique, por exemplo, a proposta salarial que o Flamengo vem conversando e vem fazendo pelo atleta para o seu empresário é uma redução drástica nos seus vencimentos. O Bruno Henrique hoje ele ganha o maior salário do Flamengo, na casa de 1,5 milhão. O salário do Gabigol. E a nova proposta do Flamengo por ele de renovação é uma renovação para ele poder receber algo em torno de 800 mil reais. É um grande salário, mas assim, é quase a metade do que ele recebe, porque o jogador, quando passa dos 30 anos, o Flamengo tem essa política de trazer o salário para casa dos 800 mil reais, que é o mesmo que recebe o Everton Ribeiro. Então, essa questão do Bruno Henrique ainda promete render um pouquinho, porque a gente não sabe como é que vai receber isso, como é que recebeu isso o jogador e o seu empresário. É uma redução drástica no seu salário, o que o Flamengo fez de proposta. Galera, mais tarde estaremos juntos na nossa live. Espero contar com vocês, que vocês possam estar com a gente às 21 horas. Valeu? Deixem o seu like e se inscreva aqui no nosso canal.